Gravação iniciada, presidente. Ok, bom dia, senhores. Dando início ao turno matinal do dia 22/10, da sessão da segunda turma ordinária da terceira Câmara da terceira sessão. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Corinto. Bom dia, presidente. Bom dia, queridos colegas. Bom dia, doutor Rafael. Muito bom dia a todos. Bom dia, doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ela aderiu ao meu cabelo, um cabelo gel. Tá vendo? O que foi, doutor? Não é o seu cabelo. Aliás. Ela aderiu ao seu cabelo? Sim, um cabelo mais gel, mais arrumadinho, mais certinho. Ah, velho. Ô, Zé, você tá escutando isso, Zé? Ave Maria. Vamos continuar a sessão. Doutora Denise, doutor Jorge Lima Abud, item 186, recorrente Itamaraty, processo final 2007-31, o senhor está com a palavra, doutor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Presidente, comunicar. Eu não sei se vocês viram um note do Expresso de hoje de manhã. Hoje. Eu atualizei os arquivos ontem à noite. Então eu peço que vocês efetuem novamente a cópia da pasta do dia 22. Porque eu atualizei ontem vários arquivos. Então peço essa gentileza aos colegas. Ok. Então eu vou passar o voto do Itamaraty. Os dois estão iguais. Pode começar? Pode. Ok. Eu vou direto pro voto. Ok. Itamaraty Indústria de Compensados Limitada. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Prazo presente processo de pedido de restituição no valor de R$218 mil. Parte decorrente de pagamento individual maior de COFINS e parte relativa a crédito presumido de ter utilizado em vencimento e posteriormente cancelada pela BRF Cascavel. O SOIR pelo BRF Cascavel, após procedimento que visou a aferição e comprovação dos valores pleiteados pela contribuinte, manifestou-se pelo reconhecimento parcial do crédito no valor de R$202 mil, conforme despacho decisório 555, que dispenso a leitura por ser de conhecimento da turma. É alegado às folhas 06 do recurso voluntário. A recorrente insurge-se contra a parte não provida do despacho decisório dos autos, pois restou indefinida a aplicação da correção monetária através da taxa Selic a ser imputada sobre créditos cuja mora para apropriação decorreu exclusivamente de óbice indivíduo da administração pública, exarado primeiramente na exigência de tributação indevida e, posteriormente, pela demora na análise do pedido de restituição. Neste ponto, manifesta pela informa do referido despacho pelo fato de que tal posicionamento afronta decisões já consolidadas deste egrégio Conselho Administrativo no tocante à aplicação da Selic que comemora na devolução dos valores, inclusive de ressarcimento, ocasionada exclusivamente pela União, e conclui as folhas 09 do recurso voluntário. Veja que a correta interpretação das decisões transcritas implica em considerar que mesmo que os créditos deferidos no despacho vergastado seja considerado de ressarcimento, ainda assim mereceriam ser corrigidos pela Selic, haja vista a demora da autoridade administrativa em promover sua análise e deferimento,
pois se tivesse agido e restituído em débito em tempo hábil ou mínimos razoável, não haveria que se falar em convenção monetária sobre os créditos. A matéria já está simulada no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, súmula CARF 154. Sendo assim, conheço do recurso voluntário e do provimento parcial ao recurso do contribuinte para determinar a incidência da taxa Selic sobre referido montante a partir do prazo de 360 do protocolo do pedido de ressarcimento. É com o voto. Jorge Limado de relator. Ok, senhor relator, eu passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Eu fiquei em dúvida aqui, porque o despacho decisório deferiu o pedido dele? E só não deu a atualização? Isso foi no acórdão da DRJ. O acórdão da DRJ não deu. Mas o despacho deu crédito. Porque tem uma diferença aqui, porque se o despacho deu crédito, não tem oposição ilegítima. Aí não tem atualização, ou não? Você me dá só um minuto? Posso fazer uma observação só para reflexão? Pode. Voto do senhor, né? Então não queria interromper, mas... Não, sim, pode. Só que tem o seguinte, pela súmula do STJ, se esse despacho foi proferido depois dos 360 dias, tem atualização. Porque, olha só, a ideia que o STJ teve foi o seguinte, vamos à história. O que acontecia? A resistência, o primeiro dos repetitivos, que era a da EN21 lá, falava o seguinte, se você declarar ilegalidade, alguma resistência ilegal, você tinha que dar o crédito, não é isso? Você tinha que atualizar. Legal. Aí, a jurisprudência, você deve lembrar disso, o Corinthians com certeza, o que acontecia constantemente, estava acontecendo? Alguns ministros do STJ aplicavam a questão dos 300, a demora a questão dos 360 dias como uma resistência indevida, aplicando o repetitivo da restrição indevida, mas ainda não era um repetitivo. Isso aí o que acontecia? No CARF, eu, por exemplo, não aplicava, eu entendia que aquilo lá não era um repetitivo, era uma interpretação que eles estavam dando e não entendia como obrigatório. E aí foi passando, e eu me lembro até que quando eu voltei para ser conselheiro, de novo, tinha um repetitivo dos 360 dias. Então, o que eu entendo é que, eu não me lembro agora exatamente o teor do repetitivo dos 360 dias, mas me parece que se esse despacho foi posterior aos 360 dias, parece que eles mandam aplicar a taxa Selic. Veja, É porque pelas súmulas, pela literalidade aqui, é constatada a oposição ilegítima. Então, eles chamam de oposição ilegítima a inação da administração tributária em analisar. Entendeu? É porque eu lembro do repetitivo, tem que dar uma olhada. Alguém tem o repetitivo aí pra gente olhar? Porque eu lembro que o repetitivo fala em oposição ilegítima, né? Oi? Você tem o repetitivo aberto aí? Não tenho, vou olhar aqui. Eu estou falando do repetitivo porque eu acho que o repetitivo caracteriza como essa oposição ilegítima a demora na análise. Me parece que foi essa a ideia. Mas eu posso estar equivocado, e é até bom você levantar isso para a gente... Porque eu lembro que eu tinha estudado esse repetitivo, e a oposição ilegítima que estava lá... Os 360 dias? Oi? 360? Que trata dessa taxa Selic. Não, é porque tem dois. Esse é o problema, são dois. Um é a oposição ilegítima, aquela lá antiga do Fux, que era quando afastou aquela IN, da pessoa física e cooperativa. Esse é um repetitivo. Aí tem um segundo repetitivo, que é o dos 360 dias.
Porque o primeiro não falava nada de 360 dias, e eu acho que nem poderia falar, porque eu acho que nem tinha ainda. Mas aí essa súmula, então, não é aplicável, pelo que você está falando. Porque se é do 360 dias, não é essa linha de oposição ilegítima. A linha do 360, não tenho certeza, tem que ver os acórdãos que deram ensejo a essa súmula. Então, porque eu acho que o que deu a aplicação dessa súmula aqui foi essa questão da oposição ilegítima. Mas você viu... É que quando há, pelo que eu tinha... Não, vou ter que olhar. É que quando há indeferimento na DRF e o contribuinte consegue êxito na DRJ ou no CARF. Perfeito. Aí, esse era tranquilo. Esse já era tranquilo. Então, agora, essa do 360 dias tem que olhar, porque aí não aplica nem essa 124. Parece que a Denise quer falar alguma coisa. Eu abri aqui um dos acordos que foi o motivo da súmula, e aqui diz que é o RESP 1035847 do Rio Grande do Sul. E aqui esse RESP ele diz que, caracterizada a mora do fisco em reconhecer o direito do contribuinte, aproveita-se o crédito escritural ou presumir legítima incidência de correção monetária. Tá vendo? É isso mesmo. Isso. Aproveita legítima a incidência da correção monetária no caso de mora do fisco, em que reconheceria o enriquecimento ilícito sem causa. Esse é o motivo da súmula, que uma delas, né? Então, mas basta ter um. Na verdade, se você tem um precedente que deu origem à súmula, a súmula deve ser interpretada por esse também. Você não precisa ter todos iguais. Então, o que acontece? Walker, então, na verdade, é porque eu lembro dessa... Eu lembro, na época da elaboração dessa súmula, a ideia qual era? Né? Eu participei, assim, paralelamente das elaborações e dos... Como é que se fala? Vocês tinham que fazer os pareceres das súmulas, né? E, na época, eu era... como é que se fala? Eu era especialista, né? Como se falava. E ajudei a Ideli, que era uma das... acho que era ela, a grande... Ela e o Luiz Marcelo. Bom, mas... Então, é isso. Mas, de repente, a gente está discutindo à toa, mas é legal, sabia? Só para a gente deixar claro, né? Sim, porque eu tinha dado outra interpretação, então. Mas a interpretação... É porque eu lembro dessa... Porque a briga grande que tinha mesmo era essa, porque os juízes, os ministros aplicavam essa questão da taxa Selic, mas não era repetitivo. Então, aí a gente tinha essa liberdade de não aplicar. E aí eu vou acompanhar o relator com ressalvas para eu estudar melhor isso daí, qualquer coisa eu acho que os precedentes vão te ajudar. Depois eu vou dar uma olhada. O relator. Ok, doutor Walker Araújo. Doutor José Renato. Nessa questão aí, tem assim, o reconhecimento da correção monetária com base na taxa Selic só é possível em face das decisões da STJ, né, quando existentes atos administrativos que glosam parcialmente ou integralmente os créditos, cujo entendimento neles consubstanciado forem revertidos nas instâncias administrativas de julgamento. Era esse entendimento que eu estava falando. Sendo assim, esse é o primeiro repetitivo. Isso. Aí o segundo, ele vem e fala o seguinte: a aplicação da taxa Selic nos pedidos de ressarcimento de IPI, nos casos de oposição ilegítima do fisco, incide somente a partir do 361, né? Dias contados do protocolo do pedido. Então, tem essas duas nuances. Sim, né? mas olha só, essa aí, você leu uma parte. Como a Denise pegou um dos precedentes, o que acontece? Tem que, na verdade, olhar também o do STJ, porque, na verdade, o precedente dessa aí foi a aplicação do STJ. Falando que a mora dos 360 dias caracteriza a oposição indevida. É o RESP 11.38.206. Ele fala que a correção pela Selic deve ser contada a partir do fim do prazo que dispõe a administração para apreciar o pedido do contribuinte, que é de 360 dias. Então, nós temos duas hipóteses aqui para aplicar a taxa Selic. A primeira é quando há oposição ilegítima, que é a que o Zé Renato falou.
é que quando há a glosa do crédito e depois há a reversão pelas instâncias de DRJ ou CARF, né? Uhum. E a segunda é a incidência quando ultrapassados os 360 dias para apreciar o prazo, aplica-se a correção da taxa Selic, mesmo inexistindo oposição legítima. Aplica-se... Porque ele entende, Walker, que esses 300, essa demora é uma oposição ilegítima, é isso que ele entende. E aí a gente tem que unir as duas súmulas, porque essa segunda súmula define o termo ACOR para aplicação da taxa Selic. A gente tem que ver as duas juntas. A gente tem que unir as duas, porque a primeira não deixa claro qual é o termo ACOR. E pela primeira, aplicar-se-ia a partir da data do protocolo. Agora, pela segunda, já não é a partir da data do protocolo, é a partir do... Fala aí, Jorge. Jorge, não. Como é que é, Zé? A partir de que dia? A partir do 361º dia. Exatamente, esse número aí sensacional que o Zé Renato falou. Mas tudo bem, depois dá uma estudada e passa pra gente, ô Walker. Presidente, voto com o relator. Ok, Zé. Doutor Corinto. Eu só gostaria de fazer uma observação que no dispositivo do relator ele está dando provimento total e é parcial, uma vez que o pedido do contribuinte não está sendo atendido, né, pela súmula. É porque o contribuinte provavelmente deve estar pedindo desde a data do protocolo. Sim. E o que a gente dá Dito isso, com essa... Então, essa ressalva é muito importante, tem que ver se ele vai mudar, senão a gente tem que... eu tenho que colher o voto sob essa perspectiva. É um mundo. Tá, ok. Então, ok. Então, eu acompanho o relator. Ok, passa a palavra a doutor Rafael. Acompanho, presidente. A doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, foi dado provimento parcial por unanimidade. Nos termos do voto do relator. Agora eu vou passar logo para os repetitivos. Esse se aplica a 189 também, viu, presidente? 189? Isso. Eu não sei por que separaram esse negócio. Mas tá bom. Ok, já copiei. Obrigado, doutor Walker, pela observação. Copiei esse mesmo resultado para o item 189 da mesma empresa, final de 2007-97. Vamos agora para o item 202, que é um paradigma da relatoria do doutor Rafael. Que já está aqui, presidente. Vitamed. Vitamed Indústria Farmacêutica. O processo é final 2011-61. O senhor já está com a palavra, doutor. Enquanto eu abro aqui o processo, presidente, mas já esclareço que é um processo que não tem prova nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário. Eu vou abrir aqui agora, não estava na sequência. O N. Também. Aqui. Palmeiras acabou em primeiro lugar, né? Aqui. Processo administrativo discute direito à compensação de tributos que a recorrente sustenta recolhida maior, pretensão denegada em razão do entendimento da liquidez não tinha sido comprovada. Notas preliminares, essa adentrar o mérito. Observando o processo, especialmente formação fiscal de E-Folhas 91, o contribuinte afirma que identificou débito de PIS/COFINS na 20 de setembro de 2004, parcelou-os e quitou os parcelamentos. Posteriormente, identificou que os débitos que ele não pagou um tributo. Depois ele identificou que tinha pago a menor e fez o parcelamento e quitou o parcelamento. Aí depois da terceira análise ele descobriu que ele não tinha que ter feito esse parcelamento e quitado o parcelamento.
e aí pediu a compensação desse valor. Só que não trouxe documento nenhum nos autos, nem na manifestação de conformidade, nem no recurso voluntário. E aí eu uso o nosso julgado já aqui sobre a necessidade do contribuinte provar na manifestação de conformidade, fazer aquele cotejo que a gente tanto fala aqui. Na manifestação de conformidade, fazer pelo menos uma fumaça do direito da prova, ou se esforçar para provar algo, e se isso for negado no acordo da RJ, então, como foi um despacho eletrônico, ele tem no recurso voluntário a oportunidade de trazer documentos. Nesse caso, ele não trouxe nenhum nem outro. E aí eu nego o provimento do recurso voluntário, presidente. Ok, doutor Rafael, obrigado. Passa a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Corinto. Acompanho. Danise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade, falta de prova. Esse mesmo resultado copiarei para os repetitivos. 203, 204, até o 209. Ok. Então, 202 foi. Vamos ao próximo repetitivo, paradigma, que também é do Rafael, é o 210, agropecuária de Parapuá. Processo final 2011-43. O senhor está com a palavra, doutor Rafael. Doutor Rafael, o senhor está sem som. Senhor, me desculpe. Pronto, agora eu estou. Esse processo final 210, os dois processos da mesma empresa, o 210 e o 220, eu alterei depois de ter colocado na pasta T. Então, já peço desculpa aos senhores e a direita, que tem algumas mudanças, quem baixou da pasta T direto. Cooperativa Parapuã. Nesse processo, são dois paradigmas distintos. Esse aqui, que é o final 43, 210 da pauta, o contribuinte, ele se limita a alegar que os documentos que fariam prova dos créditos dele, eles foram perdidos num evento meteorológico que aconteceu na região, inclusive por uma tragédia, que foi exatamente o epicentro do problema da tempestade, foi exatamente em cima da sede da cooperativa. Mas eu entendo que eu analisei o processo, presidente, e também, em vários momentos, o contribuinte, ele pretende, ele alega com muita ênfase até, que o ônus de comprovar que o crédito alegado por meio de documentação contábil não é líquido, é da Fazenda. Ele alega isso com muita veemência. É entendimento que não é corroborado por esse colegiado. Então, o primeiro ponto. Então, essa é a síntese do processo. O primeiro ponto é argumento de homologação tácita. Então, ele alega que houve homologação tácita, mas nós temos entendimento, toda sessão nossa, a gente discute um processo desse, e eu já apliquei. Todavia, essa regra não se aplica aos pedidos de ressarcimento ou restituição, pois é poder dever da autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado. Então, eu nego o argumento da homologação tácita. Sim, mas aí não tem decomp nesse processo? Porque eu lembro que você partia de uma... Era você ou o Jorge que partia de uma premissa equivocada? Que bastava ter restituição, não se analisava o resto. Mas não, tem que olhar se tem decomp. Tem decomp? Porque pode ter sido na época do DCDF, não é essa que é a pergunta. Como é que é? É isso? É porque pode ter sido uma compensação do DCDF? Não foi essa a pergunta, não. A minha pergunta isso é um pedido de restituição, beleza. A homologação tácita realmente não basta, não tem nada a ver com TER.
A pergunta é, tem decomp? Ok. Veja, decomp é uma coisa, decomp é outra. Sim, sim. A pergunta é, tem decomp? Presidente, tem, eu vou conferir aqui. Não tem decomp, Rafael. Decomp no sentido, tem declaração de compensação? Não é tem decomp no sentido de per decomp. É porque você fala no teu relatório aí que tem decomp. Certo. Na verdade, per decomp, certo? Certo. Certo. Não é decomp. Decomp é um termo técnico para declaração de compensação. Esse ressarcimento é acumulado com a declaração de compensação? Essa é a pergunta. Deixa eu conferir aqui. Não é. Eu abri a Perdicomp aqui, só tem o pedido de restituição, não tem compensação de débito. Então... Verdade, o relatório, inclusive, o relatório da DRJ fala claramente na primeira linha dele, que é apenas um pedido de ressarcimento. O que não pode confundir é quando você olhar per/dicomp, que é um pedido de ressarcimento com compensação. Você tem que abrir e olhar, porque o formulário é o mesmo, né? Você faz primeiro o pedido de ressarcimento e logo abaixo você vai ver lá crédito e débito. E aí você vai ver a apuraçãozinha. Crédito, débito, atualização e a compensação. Isso são os dois. Mas nesse formulário aqui só tem o pedido de ressarcimento. Então tem que abrir. Não é cara crachá aqui. Perdicomp, até os dois. Diferente. Tem que abrir o documento e olhar. Correto, Vinícius? Correto, isso aí. Isso aí, tá certinho. Bom, então tá, você está falando que a homologação tácita não se aplica. Nem vou colher o voto, porque isso aí já é pacífico. Qual é a próxima matéria? A segunda matéria é que as glosas não foram provadas pela fiscalização. A recorrente sustenta que seria ônus da fiscalização comprovar as glosas e não do contribuinte. Isso, na verdade, nunca tinha... Então é de quem é o ônus da prova, essa é a matéria. Exatamente. Aí você está falando aqui, nesse caso, o ônus da matéria. O ônus da prova de provar o crédito do contribuinte. Podemos ir para o próximo. Podemos. O próximo, correção monetária. Que é a súmula. Súmula 125. Ok, então com isso o senhor está negando provimento ao recurso. Com isso eu nego provimento ao recurso voluntário. Ok, então vou colher os votos. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Ô, Rafael, eu senti um pouco de fundamentação para você negar a homologação tácita, tá? Tá. Eu entendi, a gente entende o que não se aplica aqui o prazo decadencial para os pedidos de ressarcimento e restituição, né? Entendi. Mas eu senti um pouco de fundamentação aqui, até para o contribuinte saber o porquê que você está negando. Obrigado. Se quiser... A gente tem processo, mas se você quiser me indicar algum acordo que você entenda ser paradigmático, eu agradeço. Eu não tenho agora de cabeça, mas se você jogar no CARF aí, vão ter vários acordos. Não, eu tenho o meu da sessão passada. Não, mas é uma visão minha, tá? Sim, não, mas eu acho que a visão de quem está lendo é melhor do que a visão de quem está escrevendo, muitas vezes. Eu sei que não se aplica, porque a gente está julgando aqui diversas vezes, mas sim. Se você quiser alterar, altera, se não quiser, eu vou acompanhar de qualquer jeito, mas é só para dar uma satisfação ao contribuinte, né? Sim, com certeza, até porque ele tem um entendimento muito, muito rígido nesse sentido, então tem que realmente, é quase uma tarefa de até de explicar o nosso entendimento, deixar bem explicado o nosso entendimento, com certeza, Walter, muito obrigado. Então, nesse processo, colegas, é só isso, esse processo é simples. Sim, a gente já está votando, peraí. O outro que é complexo, ok. Vamos lá, doutor Walker, agora o próximo, doutor Jorge. Na segunda-feira, eu caí do cavalo por isso. Não atendeu por perto e por como. Com o relator. Ok, doutor José Renato. Relator, presidente. Doutor Corinto. Relator. Doutora Denise. O relator, presidente. Também voto com o relator, então foi negado o provimento por unanimidade. Vou copiar o resultado para os repetitivos.
vai até o 19. O 220 é da mesma empresa, o senhor já está com a palavra, doutor. Perfeito, presidente. Deixa eu ver se eu liguei o microfone dessa vez. Perfeito. Esse processo ele é um pouco mais complexo, diz respeito à mesma matéria, também leva em consideração a questão da prova do evento meteorológico, mas então também tem essa questão do ônus de prova de algumas matérias, mas outras não. O relatório, eu transcrevo o relatório do DRJ, ele acaba ficando um pouco longo, então, mas eu vou falar isso tudo aqui, vou resumir o relatório. A Recorrente, ela é uma cooperativa de café que ela compra o café, ela recebe o café dos cooperados, e uma das questões que tem no processo é se ela faz ou não faz o blend dos cafés para vender o café misturado, ou seja, o arábica misturado com o conilon, não sei exatamente como é que faz um blend de café, mas ela realiza essa atividade. Ela tem também uma atividade de cooperativa de venda de insumos, ela tem uma loja de insumos da cooperativa, pelo que é possível entender. Ela tem, como outras cooperativas que a gente analisa, ela tem padaria, ela tem açougue, ela tem algumas unidades algumas setores nesse sentido, e essa cooperativa, ela também tem um supermercado. Então, essa é a que vende itens que não são diretamente relacionados com a atividade da produção de café. Então, a loja de insumos diz respeito às coisas que usa na produção do café, e o supermercado das coisas que não são inerentes à atividade do café, como leite, iogurte, shampoo, coisas do tipo. E em relação à questão das provas, ela sustenta esse evento meteorológico que teria sido um evento de força maior, o caso fortuito, que teria impedido ela de fazer mais provas. Estou tentando resumir o relatório bem longo. Ok. E despesas operacionais, questão de prova. Eu posso partir para o voto, presidente? Pode partir para o voto. No voto eu explico melhor os assuntos todos, sem ter que adentrar tanto. O recurso voluntário tempestivo, a matéria de competências colegiadas. A DRJ reconheceu valores, mas os valores são muito menores ao alçado do recurso de ofício, mas eu fiz consignar aqui na admissibilidade para deixar claro para mim e para todos que realmente não, apesar de haver reconhecimento parcial de créditos, não há recurso de ofício. No mérito, o primeiro item é a homologação tácita do pedido de ressarcimento. O mesmo argumento do processo anterior, e aí eu vou seguir, já de antemão, o conselho do conselheiro Walker, em aprofundar alguns pontos, até para poder deixar mais claro para o contribuinte, para todos que lerem isso no futuro. Eu acho que não precisa votar preliminar agora, né? Não, pode ir. O segundo ponto é o ônus da prova da liquidez e certeza dos créditos. E aí, de novo, é o mesmo assunto de quem seria o ônus de provar o crédito. E o contribuinte, até pelo fato de que perdeu os documentos, ele tenta imputar ao fisco o ônus de provar que aquilo que ele argumentou não é verdadeiro. Então, eu também nego o provimento nesse sentido. Aí, eu parto para a primeira glosa, que é do café em coco. Essa glosa do café em coco, ela parte da premissa de que a legislação, ela permite, vamos lá, a recorrente alega que realiza sobre o café em coco, classificado no item 0901 da NCM, a atividade consistente em padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor, blend, ou separar a densidade do grão com redução de tipos determinados por classificação oficial. Atividade essa que está prevista no parágrafo 6º do artigo 8º da 10.925, que confere o direito de deduzir da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, devidas em cada período, crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso 2 do caput 3º da Lei 10.637 e 10.833, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado. Mas a DRJ glosou esses créditos do café em coco, porque a DRJ, analisando os argumentos e documentos carreados à defesa, observa que nenhum elemento probatório foi trazido aos autos.
Porque a contribuinte não provou que ela beneficiava o café, que ela fazia esse blend, que ela juntava os grãos, analisava e fazia um café novo. Quando a fiscalização, a recorrente afirmou que não produzia documento em relação à composição dos lotes do café blend e fez uma declaração posterior. Então, ele mesmo diz, em relação às amostras, na época não era formalizado nenhum documento referente à composição. Então, eles elaboraram um documento que é feito detalhando os lotes de tipo de bebida. Esse foi o fundamento do entendimento da DRJ, no sentido de que não havia prova do exercício da atividade. Por segundo acórdão, poderia haver produções de lotes ou não. De fato, nos esclarecimentos prestados, a própria contribuinte reconhece que, à época dos fatos verificados, não eram elaborados documentos de controle, motivo pelo qual os documentos pertinentes à amostra de café comercializado foram confeccionados após o recebimento do termo. De outro lado, os documentos que se presumem elaborados à época dos fatos geradores permitem apenas identificar a quantidade de sacas vendidas dos produtores dos lotes, mas não comprovam de maneira inequívoca, esse que é o ponto principal, que a mercadoria comercializada resulta da mistura dos lotes de café descritos nesses documentos, blend. Então, eu também entendo que não houve prova de que havia a realização desse blend. A contribuinte até declara depois, os diretores assinam, mas não há prova da realização desse blend. Então, eu nego o provimento a esse capítulo recursal. Agora, eu não sei se o presidente prefere que vote esse, por exemplo, ou se a gente vai... Porque depois tem insumos, é isso? Tem alguns insumos. Tem muita coisa... É bem longo. Tá, eu estou vendo aqui que tem coisa de insumos, tá? Ok, eu vou... Senhores, vocês preferem que eu separe por capítulos a votação? Então, tá bom. Presidente, tem muitos itens aqui para ser votados. Faz confusão. Pode confundir, né? Pode. Porque eu acho que votar tudo, a gente vai ter que voltar capítulo por capítulo depois, né? É melhor já voltando, já. É minha opinião, né? Tá bom. Então vamos seguir a opinião do doutor Walker. Doutor Vinícius, como o senhor vota? Vota que item? O item do falta de provas do café, que houve a industrialização do café coco lá. Presidente, na verdade, teria que votar tudo até agora, que a gente já votou na sessão passada, no voto passado, mas tem que falar da questão da não homologação tácita, falar do ônus da prova e do café em conta. Mas esses dois aí já tá... Bom, beleza, bem observado. Bom, tu tem certeza que não tem decomp, né? Tenho. Tá bom. Os outros Desculpa, Vinícius. Os dois itens eu sigo. Esse último item também, só uma ressalva aí, que essa prova do blend tem que ser uma prova de que todos os processos são feitos pela mesma cooperativa. Então, não é só a mistura em si. Então, ela tem que provar que faz todos aqueles processos que você citou aí. Ou seja, que ela atua como agroindustrial, nesse caso, para que tenha o crédito. E nesse caso aí não existe essa prova, então voto com o relator. Ok, doutor Vinícius. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge Lima. Com o relator. Doutor José Renato de Deus. Relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanhe. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator. Então, agora o próximo item é glosas de despesas operacionais, é isso, né? Isso. Presidente, como tem muito item no processo, eu fiz questão de descrever no voto, vocês podem reparar, os itens do recurso voluntário e as folhas, até para facilitar os colegas que queiram ir no recurso voluntário ou ir no processo. Então, aqui eu falo glosas de despesas operacionais, energia elétrica, despesas com aluguéis de prédios, fretes e carretos, despesa com manutenção das máquinas e equipamentos, falta de provas, ônus da prova dos créditos, que é importante, ela fala de novo, e bens e serviços utilizados como insumos. Então, a fiscalização glosou e a DRJ manteve as glosas sobre energia elétrica, despesas de aluguéis de prédios, fretes e carretos. Você abriu sub-item. Isso, e despesas com manutenção de máquinas e equipamentos, alegando ausência de documentos. Para análise, ok. Conselho de insumos. A decisão da DRJ já levou em consideração o RESP. Então, eu não mencionei o RESP aqui, que já foi utilizado o novo conceito de insumo. Então, não tive que transcrever. Eu acho que a gente já pode ir pro
Pro 243, né? Ônus da prova já falamos, ok? Ônus da prova... Já tratamos. Tempo ler isso. As despesas operacionais. As despesas operacionais foram glosadas em razão da recorrente não haver impugnado algumas. Transportes, produtos e fretes pagos pelo destinatário, por exemplo. Ter impugnado apenas genericamente outras. Frete de não insumos, por exemplo. E não ter provado as demais. Tudo minuciosamente detalhado nos itens que integram o item 4 do acordo da DRJ. Todavia, em seu recurso voluntário, a recorrente não traz qualquer argumento do documento novo, limitando-se a afirmar que recai sobre a fiscalização, onde demonstrar que a inverossimilhança da contabilidade eletrônica apresentada pela recorrente desacompanhada dos documentos que a embasam. Partindo da já mencionada premissa que é do contribuinte o ônus de provar a liquidez e certeza do crédito, e que, para tanto, é necessário trazer aos autos a escrituração contábil acompanhada da documentação que a embasa, voto por negar provimento desse capítulo recursal. Então, aqui o senhor está falando o seguinte: todas as despesas que eles chamam de operacionais, que eu nem sei quais são elas, o senhor está negando? Estou negando. Foi o seguinte, ele até levou a documentação eletrônica no início, os livros eletrônicos, mas como perdeu os documentos físicos, e a DRJ e a legislação condiciona a apresentação dos documentos físicos que embasaram a contabilidade, e ela não tem esses documentos, eu entendo que é lamentável pelo aspecto da justiça, mas realmente, quando você alega um direito, você tem que provar o seu direito. E o bem perece para o dono. Então, nesse caso, apesar do evento meteorológico, climático, era ônus, se perdendo o documento, a coisa se perdeu para a cooperativa. Ok. Vou passar então para o doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Eu estou vendo aqui na decisão da DRJ, boa parte aqui foi mantida a glosa por falta de documentos, né? Isso. Mas tem a questão de frete aqui, ele fala que, estou lendo a decisão da DRJ, tá? O demonstrativo geral dessas glosas consta do anexo 5, onde os motivos de glosa são identificados respectivamente pelas seguintes rubricas. Transporte de não insumo. Valores pagos no transporte de produtos utilizados na produção rural. Por fugir ao conceito de insumo. Essa daqui é o entendimento de que a fase rural é que antecede a industrialização, então eles não davam o crédito. E a gente reverte essa glosa. Sim. Aqui, pelo menos, não é prova. Transporte de não produto. Valores pagos a transporte de materiais não caracterizados como produtos da cooperativa. Não é prova. Frete pago pelo destinatário, valores cujo ônus em bolso não foi suportado pela manifestante. Também não é prova. E ausência de documento. Aí tem aqui, despesas com fretes não comprovadas. Então, tem a questão da prova e tem a questão do não direito, né? Que eu não estou vendo no seu voto isso. Vamos lá. Ele fala que, nesse caso aí de frete não insumos, o Rafael fala que houve impugnação genérica também. Além de frete não insumos, ele não disse o que era. Ah, tá. Entendi. Bem? Então eu vou com o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Corinto. Relator. Denise. Com o relator, presidente. Então também voto com o relator, então está negado o provimento esse capítulo recursal. Vamos para o próximo item. 2.4.4, glosas de bens e serviços utilizados como insumos. A recorrente abordou expressamente as rubricas fretes de não insumos e aquisição de insumo, por entender que tratar-se de essenciais e relevantes ao processo produtivo. Então, falou que o não insumo é essencial, mesmo não sendo insumo, é essencial e relevante ao processo produtivo. E aí, o contribuinte, mencionei aqui, que realmente ele disserta sobre o que é o insumo. Só um minuto. Pois não. Esse capítulo aqui você não está tratando no anterior? Não, ele fala de novo, no 2.3 do recurso voluntário. Eu fui seguindo o recurso voluntário.
Ah, mas por que você está falando que ele abordou expressamente e lá atrás você fala que ele abordou genericamente? Não, ele falou o que é, ele falou exatamente, ó, eu quero crédito do frete não insumo, mas ele não disse o que seria isso. Ele não disse o que seria o não insumo, não falou da relevância, não falou nada. Ele falou, eu quero crédito sobre o frete de não insumos. Mas você colocou aqui no voto, Rafael, a recorrente abordou expressamente as rubricas fretes de não insumos e aquisição de não insumo. Isso. Por entender tratar-se essenciais e relevantes ao processo produtivo. Não estou entendendo o que você está falando. Para mim tá um pouco contraditório. Sim, não, eu respeito o entendimento, Walker, pelo seguinte, mas eu vou tentar explicar aqui. Todavia, apesar de discorrer longamente sobre o que é o insumo, com remissões, tal, não exprimiu qualquer argumento no sentido de afirmar. Mas para mim está contraditório. Abordou expressamente para mim é tratado o assunto. Tá, não, ele falou, então eu já marquei aqui, ele falou expressamente, ele falou assim, eu quero crédito de frete não insumos e aquisição... Por entender que são essenciais e relevantes, para mim tá um pouco confuso, mas continua, só que... Olha só, não, Deixa eu tentar te explicar, Rafael, peraí. Ô, Rafael, você fala lá em cima, no tópico precedente, que ele não explicou não explicou esse ponto do frete de não insumo. Isso. Certo? Ele não explicou por que esse negócio aí, ele simplesmente abordou de forma genérica esse tópico, certo? Dos fretes de não insumos. Só que agora o que você está dizendo aí é uma coisa diferente. Você está falando o seguinte, que ele explicou o que é insumo. Mas não ele explicou o que é o não insumo. Quer dizer, não importa se o cara de repente descrever, olha, insumo é isso, aquilo, outro, e na hora de justificar especificamente aquele material que ele está julgando, que ele mesmo está falando não não insumo, ele pode simplesmente falar de forma genérica sobre isso. Então, abordar especificamente o que é insumo não significa abordar especificamente o que é não insumo. Na verdade, olha só, eu até posso e vou alterar para que fique mais claro. Mas a questão é a seguinte, ele usou um tópico explicando o que era um insumo, a definição do conceito de insumo, mas não cotejou qual era o porquê que aquele bem era considerado insumo. É isso que a gente faz aqui todo o tempo. Sabe, tem que explicar por que o nitrogênio ele é considerado insumo, porque ele usa para isso, porque ele usa para aquilo. Esse que é o ponto. Na verdade, o que você está dizendo aí é que ele falou longamente sobre o que é insumo e tudo mais, na rubrica específica ele não fez uma contestação efetiva e detalhada. É isso que você está falando aí. Exatamente. Não disse por que aquilo seria isso. Ele disse o que é um insumo, mas ele não disse nem o que eram esses bens e nem por que esses bens deveriam ser considerados como essenciais e relevantes, portanto, insumos. Uma coisa é você dizer 4 páginas o que é o insumo, que vem do input americano e tal. Até aprendi bastante sobre o insumo, mas realmente faltou dizer o porquê que aquilo seria insumo. Eu abordaria com outra cara isso aqui. Eu não falaria que ela abordou expressamente. Eu falava recorrente teceu alguns comentários. Uhum. Não, tudo bem, Walker. Então a polêmica está nesse expressamente, é isso? Porque para mim, quando você fala expressamente, ele tá atacando aquela rubrica, né? E aí, para mim, tá sendo contraditório ali atrás. É só a minha opinião, só. Mas pode continuar com o voto, a gente vota. A opinião de quem está lendo talvez seja mais importante. Não, na verdade, ele já deu o voto dele. Sim. Até porque ele já deu o voto dele. Então vamos votar esse tópico. Vou votar. Doutor Vinícius. Eu não já votei, não? Se já votou, eu acabei perdendo. Nessa discussão, eu acabei perdendo a... Eu nem sei também se eu votei com ela. Eu não lembro, mas de qualquer maneira, estou colhendo de novo. Pronto.
Com o relator. Tá, doutor Walker Araújo. Eu vou votar pelas conclusões. Pelas conclusões no item 2.4. Eu não estou concordando com essa terminologia, não. Estou achando um pouco contraditório, então eu vou votar pelas conclusões. Eu vou negar com base no primeiro tópico lá, que ele apresentou genericamente os argumentos. Até porque aqui poderia se repetir, né? O mesmo fundamento. Essas questões já foram tratadas no tópico anterior, onde manteve-se a glosa por alegações genéricas, né? Mas eu vou votar pelas conclusões. Tá, ok. Doutor Jorge. Um esclarecimento. Nós estamos votando o item 2.4.4, correto? Correto. Correto. Ok. Doutor José Renato. Relator. Doutor Corinto. Presidente, deixa eu ver se eu entendi bem. Quando o relator fala, abordou expressamente as rubricas fretes de não insumo e aquisição de não insumo, eu entendi que esse expressamente é porque está tratando aqui de frete e aquisição de não insumo. Então, sim. A expressão aqui forte é porque é não insumo. Ok? Ok. Ele quis sublinhar isso. Olha, ele sabe que é não insumo. Todavia, apesar de discorrer longamente sobre o que é insumo, ele não trouxe argumento no sentido de dizer que o transporte de não insumo e aquisição, né, deve ser considerado insumo. Então, acho que o problema aqui é não insumo e insumo, não exatamente o expressamente. Desculpe também mas o expressamente não me parece tão problemático. Eu acho que o problemático do raciocínio é o não insumo e depois o insumo. Mas, no fundo, dá para entender a ideia. Por quê? Porque para ter crédito tem que ser insumo. Como que o transporte e a aquisição de algo que não é insumo pode ser considerado como crédito de insumo? É isso que eu entendi da redação do relator. E aí ele nega provimento, porque não tem nenhum argumento no sentido de fazer esse link. Então, talvez seja interessante melhorar um pouco a redação dessa coisa de ser considerado insumo. Quem sabe colocar alguma coisa nesse sentido. Né? Obrigado, Corinto. Eu vou mudar aqui. Sim, realmente, quando a pessoa, que às vezes quem está escrevendo, como está lendo o processo, já está com a cabeça bem pré-feita em relação aqui. Dá para entender. Mas eu vou melhorar. Então eu acompanho o relator. Ok. Doutora Denise. O relator, presidente. Sem continuar com a polêmica, mas eu entendo bem o que o Walker está falando, porque no item anterior começa o primeiro período do item anterior, ele fala que foi impugnado apenas genericamente outras, e bota entre parênteses, fretes de não insumos. E aí, lá embaixo, ele fala que ele abordou expressamente as rúbricas fretes não insumos. Aí você vai ter realmente uma contradição interna, não tenha dúvida. Por isso eu sugiro que você repense nessa palavra expressamente, porque eu também entendi o que o Corinto falou. O que o Corinto está falando, e aí eu acho que foi o que o contribuinte estava querendo provar, é que, mesmo sendo frete de não insumos, ele deveria ter o direito ao crédito, mesmo não sendo, e a partir daí ele deve ter feito algum tipo de raciocínio para que ele levasse aos conselheiros entenderem que você que deveria acreditar também os fretes de não insumo.
O problema é que realmente, na hora que você compara, e ainda mais que está tão junto um item, o 2.43 e o 2.4, você fica confuso se ele, até porque no 2.4.3, você está negando exatamente por ele ter feito uma impugnação genérica. E aí você pega no 2.4 e fala, não, mas ele expressou, ele foi expressamente falado sobre aquilo. Então, como ele foi genérico no item, sobre o mesmo ponto, você fala que ele foi expresso. Eu acho que realmente há uma contradição interna aí entre esses dois. Então, talvez a mudança e a sugestão do Walker da mudança dessa palavra genericamente, e já juntando com o que falou o doutor Corinto, deixando claro que o objetivo dele foi tentar provar para a administração tributária que fretes de não insumos também poderiam dar, mesmo no sendo de não insumos. E talvez isso que você queira, talvez tenha sido isso que você tenha isso que o senhor gostaria de ter colocado para que a gente entendesse. E, na verdade, acabou não sendo dessa forma. Até porque eu acho que se você tira esse expressamente e coloca uma redação parecida do que foi sugerida, o Dr. Walker nem votaria pelas conclusões, né, Dr. Walker? Você estaria disposto a votar essa redação? Lógico, eu já marquei aqui, inclusive, as palavras são difíceis de conciliar genericamente com expressamente. Vou alterar sim, presidente. Tá, então com isso eu posso retirar essa tua observação, Dr. Walker, pelas conclusões? Sim, pode. Ok, então estou cortando pelas conclusões do Dr. Walker. Eu volto com o relator. Vamos para o próximo item. O próximo item, ele é interessante, ele é bem interessante mesmo, porque ela glosa de mercadorias sujeitas a alíquota zero, item 2.4 do recurso voluntário. A recorrente insurge contra a glosa dos créditos dos produtos sujeitos a alíquota zero. Alguns produtos foram glosados porque eram comprados sujeitos a alíquota zero. Só que o contribuinte identificou e demonstrou no recurso voluntário que 7 produtos ela tratou exemplificativamente, mas a gente não pode admitir exemplificativamente em recurso voluntário. Então, ele tratou 7 itens: água de colônia, cerveja, iogurte, queijo ralado, sustagem, Yakult e todinho. E demonstrou que esses bens não eram alíquota zero. Então, quando houve a glosa, deve ter sido uma glosa genérica numa rubrica, então a contribuinte identificou que esses produtos haviam sido tributados. E eu entendo que se esses produtos não são alíquota zero, eles devem ser reconhecido crédito sobre eles, sobre essa venda dos 7 produtos: queijo ralado, iogurte, água de colônia, cerveja, sustagem, Yakult, todinho. A questão é, eles são alíquota zero ou não? Isso você tem que saber, que isso é o direito. Ela não são alíquota zero. Eles foram tributados, inclusive no recurso. Tem certeza? No recurso voluntário, olha só, eu não... Não, mas você tem que olhar a TIP para saber se é. Agora eu não me recordo se eu verifiquei todos pela TIP. Mas você tem que olhar qual é a tributação deles. Mas isso aqui ele compra para revenda? Esse é no supermercado. Mas ele nem industrializa isso daqui? Não industrializa. Ele tem no supermercado. Mas aí é comércio varejista, então. Exato. Não, mas varejista a gente não dá. Dentro do varejista. A lei veda para comércio varejista. Isso aqui é para comércio varejista, não é? Ele adquire para revenda. Ele adquire para revenda. Não, então não é essa a fundamentação. Porque é do supermercado aqui. É do supermercado. Não, por que a DRJ falou que é alíquota zero, ou a DRF? Ela disse que é alíquota zero. Ela disse, olha, eu não vou reconhecer esses créditos, porque esses créditos são de produtos alíquota zero. Mas qual é o fundamento? Você não acha esquisito a DRF e a DRJ utilizar o fundamento ser alíquota zero, a hora que é uma coisa objetiva, não tem nem como você ter uma subjetividade, porque é olhar o produto e olhar a alíquota, né? Sim.
Não é esquisito? Vocês não acham esquisito ter uma afirmação peremptória dessa não sendo? Com certeza. Eu acho que... Eu achando estranho isso. Principalmente cerveja, por exemplo. Não, e por último, a DRJ deixar passar essa questão do varejista? Não, a vedação é expressa. Esses produtos aqui nem são industrializados, é para revenda, comércio varejista. Tanto é que depois, no voto aqui, no próximo item, vamos voltar para esse item aí, calma. O próximo voto, ele se aplica ao próximo, eu nego todos no próximo. Mas aí você dá e nega, porque se você olhar, o teu dispositivo você está dando. Sim. Não, então você pode ou dar ou não dar. Não, então, presidente, aqui foi um erro meu. Você pode dar e negar no mesmo... Não, aqui foi um erro meu. Aqui eu nego, eu tenho que negar, de fato. Até que no próximo eu nego também. No próximo, o que o Walker mencionou a respeito das atividades do supermercado é exatamente o item seguinte, que eu nego. Sim, mas tudo bem, veja bem, eu até entendo que você possa trabalhar em abstrato, mas aí não sei se ia adiantar alguma coisa, mas poderia trabalhar falando, olha, se ele tem alíquota zero, não pode. Se ele não tem alíquota zero, pode. Legal, beleza, ponto. Premissa, ótimo. Agora, esses itens não tem nada a ver com isso. Eles não têm alíquota zero. Contudo, eles são para a indústria... como se fala? Supermercado. Uma operação varejista. Oi? Esses produtos aí são incidência monofásica, não são, Rafael? São. A cerveja, por exemplo, partindo da segunda aqui, que é fácil. Eu não sei se é CUT, crédito nesse caso para varejista. Oi? Tem que falar de crédito para varejista nesse caso, se é incidência monofásica. Não, é verdade, porque se é monofásica é feita em algum lugar, provavelmente lá na indústria, né? Exatamente. Cerveja, por exemplo, é aquele contador maluco lá. Mas o Yakult eu não sei se é assim. Mas a alegação do contribuinte é a seguinte. Ele fala se esses itens aqui forem alíquota zero, e aí tem que olhar, Rafael, tem que olhar se é monofasia. Se é monofasia, é alíquota zero. É tudo recolhido lá na... Isso. Na origem. Aí o contribuinte fala o seguinte: se caso for considerado alíquota zero mesmo, e deve ser, porque a DRF não ia errar e a DRJ também não. Eu acho que é monofasia, eu tenho quase certeza que é monofasia esses produtos. Sim, cerveja é, por exemplo. Ele quer que seja excluído da base de cálculo na venda. Como ele fala que ele recolheu, ele fala que ele não deveria ter recolhido na venda. Então ele não é crédito, a gente não está discutindo crédito. Não, ele fala, olha a alegação dele. Caso entenda que os produtos consignados estão sujeitos à alíquota zero, não gerando crédito, ele apurou crédito. Mas ele fala, se não gerar crédito, você deve excluir ele da base de cálculo na receita de venda. Mas isso aí é outra questão, isso aí não tem nada a ver com o que está sendo discutido. A exclusão da base de cálculo na venda, ele tem que discutir depois. Entendi. Não é agora que a gente está analisando o que gera crédito. E sim, as exclusões da base de cálculo. Isso. O que vai ser incluído na base de cálculo para tributação ou não, isso é um outro caso dele, problema dele lá. Se ele recolher o tributo sobre esses itens aqui, que são alíquota zero, ele que faça o pedido de restituição, apure outro crédito lá, você entendeu? Mas aqui não é ressarcimento, veja, não é ressarcimento. Então essa parte eu não posso nem conhecer do recurso. Não, pode. Você tem que conhecer, você tem que falar. Tá muito estranho, eu não estou entendendo direito o que está acontecendo aqui. Bom, se você não está entendendo direito, vai ter que pedir vista. Bem, se quiser pedir vista, eu faço a vista também. Não, mas calma, você não pode fazer vista, você é o relator. Posso fazer vista mesmo, presidente. O Vinícius vai votar ainda, calma. Não, eu estou falando o seguinte, se está esquisito e as pessoas não estão entendendo, a gente não vai poder seguir na votação desse processo. Eu posso pedir vista em mesa, então, presidente? Pedir vista em mesa? É. Não pode. Vou deixar esse processo de votação.
intervalo e volto. Ok. Mas eu acho que a gente tem que ver os outros itens, porque talvez ele olhe só esse item e volta, tem outro problema, você entendeu? Só tem mais um item, na verdade, agora. Então vamos continuar. Vai para o próximo item. O próximo item é a exclusão de base de cálculo das cooperativas. Ela entende que nenhuma atividade realizada pela cooperativa deve gerar tributação. A DRJ entende que a atividade de supermercado das cooperativas é tributada. Então, inclusive, tem entendimento do CARF, aqui recente, nosso aqui, de que as lojas de insumos das cooperativas integram a base de cálculo das contribuições. Se tem um voto do ARI, um acórdão do ARI, e nesse sentido, de que o supermercado das cooperativas, ele é tributado. E é esse o argumento dela, que não seria. Walker, só uma observação sobre o ponto anterior ainda. Eu até entendo que se ele quer pedir uma restituição do que ele recolheu errado, ele pode vir a fazer um pedido extra. Mas ele tem que se defender aqui, porque a gente tem que lembrar o seguinte, como é que funciona? Se a gente entende que tem valores maiores de débito, de crédito tributário, vamos botar assim, como é que é o negócio? Você forma o crédito tributário do PIS, e você desconta os créditos. Não é isso? E aí, o que sobrar, na verdade, ele teria que dar, ele teria que dar ressarcimento. Mas veja bem, antes de dar o ressarcimento, lembra que a gente já votou algumas vezes. O que o fiscal tem que fazer? Ele tem que olhar tudo e tem que olhar, inclusive, se a base de cálculo está correta, para ver se ele tem ressarcimento mesmo ou não. Por isso que ele está se defendendo da questão da inclusão dessas receitas na base de cálculo, tanto da questão das cooperativas, como aqueles da alíquota zero. Mas olha o que a DRJ fala. Ô, Rafael, não é isso, não. Não? Não é isso. Tô falando, não é o que o Rafael está falando no voto dele. A DRJ fala que essas operações aqui não foram incluídas na base de cálculo. Você está falando já falou isso. Oi? 2.6? Já falou que essas operações não foram incluídas. Então, não foram incluídas na base de cálculo. Ele queria o crédito. O que o contribuinte fez? Ele fala que ele incluiu na base de cálculo esses itens, porque ele levou a tributação. Mas a DRJ está falando aqui que esses itens aqui, conforme consta na fiscalização, não foram incluídos na base de cálculo. Quer dizer, não tem direito ao crédito. Ele não levou a tributação, essas operações. Está aqui, ó. A análise por amostragem dos demonstrativos revela que as operações de revenda dos produtos sujeitos à alíquota zero, a que se refere a autoridade fiscal, foram devidamente classificadas no gênero de venda de mercadorias, inclusive com observação. Esse contexto leva a concluir que as receitas originadas das operações de revenda das demais mercadorias tributadas com alíquota zero não foram incluídas na base de cálculo. Bom, então, se não for incluído, ele não tem nem motivo. Não, ele não recolheu o tributo. O que eu acho que eu estou entendendo aqui? Ele apurou um crédito, só que ele viu que a operação era alíquota zero. Ele apurou um crédito? Não. Ele fala que ele recolheu os tributos, só que depois ele viu que era alíquota zero. Ele apurou um crédito de pagamento indevido, que era alíquota zero. Só que a fiscalização falou que ele não incluiu essas despesas que ele teve aqui na base de cálculo. Aí ela está negando porque não houve inclusão. Sabe o que eu estou vendo na DRJ. Que provavelmente está baseado no relatório de fiscalização. Com base no relatório, ela aceita o relatório. Claro, porque aí ela não ia fazer essa apuração. Entendeu, Rafael? Sim, entendi. Então não tem nada a ver com isso que você falou aqui. Bom, vamos lá, vamos a gente consegue votar assim? Eu, por acaso, entendi agora com essa nova interpretação dada pelo Dr. Walker. Mas eu não sei se fica claro para todos os conselheiros o suficiente para a gente poder votar. Até porque vai ter que mudar a redação do relator.
É isso, presidente. Eu prefiro fazer essa alteração no intervalo e depois a gente volto esse processo, se for permitido, lógico. Tá, ok. Então, como só tem mais essa, e o último é a correção monetária, que é a súmula. Exato. Eu acho que já dá para a gente parar aqui e deixar esse processo suspenso, que é o item 220. Ô, Rafa, dá uma olhada na decisão da DRJ, porque, pelo que eu entendi lá, é isso que eu te falei. Vou refazer essa análise, sim, Walker. Obrigado pela dica. Olha a partir da página 36, que eu acho que... É tranquilo aqui. A DRJ nada mais fez do que confirmar o trabalho da fiscalização. Ele pediu um crédito que ele não levou à tributação. É esse o ponto. Esses bens aqui, provavelmente ele está ligando que era alíquota zero, ele levou à tributação. Se fosse alíquota zero mesmo, ele teria o direito, lógico que tem. A operação é alíquota zero, ele foi lá e recolheu. Aí ele falou, não, o pagamento não era para ter sido feito. Vou pedir o ressarcimento, certo? Aí a fiscalização falou assim, mas você não incluiu essas rubricas aqui na base de cálculo. É isso, não é, Vinícius? Tá lendo aí? Exatamente. E tem outra coisa também, é que alguns dos produtos depois... de 2007. A DRJ excluiu alguns, né? Que realmente não eram alíquota zero. E aí depois, quando ela fala de lácteos, por exemplo, ela vê que a partir de um momento aí a legislação mudou esse negócio para alíquota zero de novo. Com base na Lei 11.488 de 2007. Isso. Então, assim... Aí ela admitiu o crédito. Isso. A partir da página 36, Rafa, do PDF do acórdão da DRJ, está tudo explicadinho aí, está muito bem feito, inclusive. Esse voto aí está muito bom. Eu agradeço. Dá para ver pela decisão da DRJ que o 5, por exemplo, é das mercadorias adquiridas para revenda. E aí ele começa a tratar isso lá da decisão, né? Ou seja, não tem mais a ver com glosa, crédito por glosa, né? Por insumo. O Rafael, o 210 era diferente, né? Peraí, tá sem som. O 210 é aquele que tinha dois argumentos só. O argumento da homologação tácita e o argumento de que o ônus da prova era do fisco. Não, porque eu anotei aqui, estou vendo que é a mesma empresa. É a mesma empresa, mas um processo é grande e o outro é pequeno. Tá, perfeito, beleza. Bom, então esse aqui ficou com vista em mesa, tá, senhores? Obrigado. Então, o próximo processo é 244 da minha relatoria. Da empresa Algar Tecnologia, sucessor de Assist Internacional de Serviços de Informática. Eu vou direto ao voto. Não, eu vou direto aqui Isso aqui é um pedido de restituição que a DRF Uberlândia indeferiu, pois o crédito associado ao DARF já tinha sido objeto de análise de outra DECOMP, e o certificado de despacho recorrente apresentou uma manifestação de conformidade para alegar que o deferimento teria sido motivado pelo não conhecimento do crédito do processo de número tal. A seguir, discorreu sobre a reorganização societária. O interessado alegou que a cessão de crédito estaria evidenciada no balanço da Algar e suscitou jurisprudência. A quinta turma da DRJ julgou a manifestação de conformidade no termo do acordo tal e conformaram com a decisão da DRJ
o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, no qual requer o julgamento em conjunto, que vai acabar sendo, porque eles são os paradigmas e os seus repetitivos. Ele assevera que todas as decompes de origem da Algar foram quitadas mediante pagamento via DAF e não por compensação com créditos, consubstanciados nos PETs transmitidos pela ACES. Afirma que jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal o evento da associação e que a conclusão é clara no sentido que os créditos de origem da ACES são procedentes, não sendo reconhecido o evento de sucessão entre as empresas, e que deve ser deferida à instituição dos créditos transmitidos no PER. Reclama pela juntada de posterior provas. Bom voto. O recurso é tempestivo. O motivo determinante utilizado como razão de da decisão recorrida foi que o recolhimento utilizado como causa de pedido já havia sido utilizado, causa de pedido, no pedido de restituição, já havia sido utilizado em outro pedido de restituição. Só botar isso aqui no estou mudando aqui. Então, aqui, qual foi o motivo do indeferimento e depois mantido pela DRJ? Aqui, como a gente já julgou, que esse pedido já foi objeto de outro pedido. Isso foi o motivo determinado do despacho e depois da DRJ. Portanto, a discussão deve se restringir à possibilidade de apresentar pedido de restituição cujo recolhimento é o mesmo de outro pedido de restituição. A recorrente apresentou como razões recursais, 2 pontos, que todas as decompes de origem da Algar foram quitadas mediante pagamento, e não por compensação com créditos consubstanciados no PER transmitido pela sociedade ACES. E jamais foi reconhecido pela Secretaria da Receita Federal o evento de sucessão. Que os créditos de origem de ACES são procedentes, e sem ter reconhecido o evento de sucessão da ACES e da Algar, não há que se falar em compensação ou utilização de créditos. Os débitos da Algar foram baixados por pagamento. É isso que ele disse. Nota-se de forma clara e evidente que a recorrente não se surgiu com outros motivos determinantes que sustentaram a decisão recorrida. Esse fato leva ao não conhecimento do recurso voluntário, explico. Recurso é o meio. Aí aqui eu estou falando sobre a questão do que seria a controvérsia. Bom, então, o recurso é meio destinado a provocar o reexame da decisão no mesmo processo que foi proferida, com a finalidade de obter a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou integração. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural na ação civil. A petição de interposição do recurso é semelhante à petição inicial, devendo conter os fundamentos de fato de direito que basearam em conformismo do recorrente e o pedido da nova decisão. A petição recursal deve conter os motivos determinantes que embasaram a decisão que se pretende reverter. Em outras palavras, o recorrente deve apresentar a antítese da tese que embasou a decisão arrastada, surgindo a controvérsia a ser decidida no recurso. Controvérsia é o choque de razões, alegações e fundamentos divergentes, que se excluem, de modo que a aceitação de uma delas é a negação da oposta ou vice-versa. Canelute. Se a afirmação de determinado fato não é contestada por uma afirmação oposta, colidente com ela, não há controvérsia. Segundo Dinamarca, eu trago aqui o que a Dinamarca fala sobre controvérsia. Por fim, se não há controvérsia, não há lide. Sem lide, não há decisão a ser proferida, como fala Canelute. Passo Canelute. As razões do recurso são elementos indispensáveis para que o órgão julgador precise seu mérito, ponderando-as em confronto com o motivo da decisão. A sua falta acarreta o não conhecimento, tendo em vista que o recurso visa principalmente modificar ou anular a decisão considerada injusta e ilegal. Como o sujeito passivo não teceu uma única liga no recurso sobre a utilização do mesmo recolhimento em 2 processos de pedido de restituição, motivo determinante para a improcedência da manifestação de conformidade, não conheço do recurso como voto. Aqui eu estou falando o seguinte, ele teria que falar simplesmente que aquele DAF não foi utilizado. Ou se foi utilizado, ele poderia ter sido utilizado. E ele não fala exatamente, ele não fala sobre isso.
passo a apreciação dos meus pares. A palavra do doutor Vinícius. Com relação. Doutor Walker. Doutor Walker está meio confuso ali pela cara dele. É porque eu tô chato hoje, né? Não. Eu preciso de... o colegiado tem a necessidade de caras... Não vou chamar de chatos, mas... Vamos dizer assim... atenciosos. Obrigado pelo atencioso. É porque essa questão, a DRJ, ela analisou essa questão. Ele fala que teve um crédito de outro processo, né? Ele fala que esse crédito aqui é oriundo de outro processo, né? E que a DRJ lá não considerou a sucessão que teve, né? A sucessão empresarial. Sim. Mas a discussão aqui, Walker, só para deixar claro, é que esse DARF já foi usado em outro processo. Então, e a própria DRJ fala isso, né? Isso, que esse DARF foi usado. Ele não fala que esse DARF não foi usado. Mas aí seria não conhecimento? Ou seria negar porque o crédito lá já não foi reconhecido? Não, por que eu falo que é não conhecimento? Porque ele em nenhum momento fala que o DARF não foi usado. Mas ele alega que o crédito dele está vinculado a outro processo, né? E que não foi reconhecida a sucessão. Sim, mas veja bem. É a vinculação do outro. Quando não é reconhecida a sucessão, ele fala... O que acontece quando não é reconhecida a sucessão? Ele fala que não há crédito. Porque aquele DARF é de outra empresa. Por exemplo, é isso que acontece. O não reconhecimento da sucessão leva ao indeferimento do pedido por falta de crédito. Por quê? Porque não existe aquele DARF para aquele CNPJ. O DARF está para outro CNPJ qualquer. Aqui não. Aqui o despacho de está falando o seguinte, olha, o DARF ele existe, mas esse DARF, período de apuração tal, tal, ele já foi usado para um outro pedido. E ele não fala assim, ele não foi usado para outro pedido. Ele não fala isso. O que ele fala olha, aí ele traz essas razões aqui que eu já mencionei. Por isso que eu entendo que ele não trouxe uma antítese, ou melhor, como quiser falar, ele não criou a lide, porque ele não contestou. Na verdade, eu fiquei com um ponto, não virou questão. Como gostaria de falar o nosso amigo Rafael, né? Não virou questão porque não foi contradito. Oi? Ele não contesta o âmago da decisão administrativa. Essa foi a visão que eu tive. De repente você está vendo de uma outra forma. Sem problemas. Você quer ficar com vista? Não quero ficar com vista, não. Vamos conversar só um pouquinho. É porque se ele não contesta, a DRJ deveria não conhecer, né? Porque deveria estar a matéria não impugnada. E ela apreciou o pedido dele, né? Falou que aquele processo lá onde tem as questões da sucessão já não foi reconhecido o crédito. Logo, não estaria aqui. Esse é onde eu estou me pegando, você entendeu? Eu entendi, mas a DRJ, eu até boto lá no início, que também é um processo que eu já fiz há um tempo, ele fala o seguinte, o motivo determinante utilizado como razão da decisão recolhida foi: o direito creditório objeto do presente processo já havia sido pleiteado no processo tal, controlado no processo tal, na PRDComp tal, no processo tal. Essa mesma DRJ analisou a manifestação daqueles autos, tendo concluído pela sua improcedência por falta de comprovação de crédito. Então, esse mesmo, ele usou, já houve o pedido, esse crédito aí, já foi objeto daquele PER. A DRJ está falando isso. Daquele PER que foi analisado no processo tal. Então, ele está falando isso. E o que acontece? O crédito daquele processo tal é oriundo de um DARF. Que foi até porque ele não podia se distanciar do despacho decisório, do motivo do despacho decisório. O despacho decisório foi nesse sentido. Ele está falando, olha, isso aqui já foi objeto de um processo. Né? Quando ele fala que o direito creditório foi objeto de um processo, o direito creditório vem de um DARF do pagamento devido. Lógico, com todas as suas
implicações desse pagamento para se tornar indevido, e foi até negado, no caso, eu acho. Na verdade, o cara tinha que falar o seguinte, não importa se foi num outro processo e tudo mais, isso não deveria se circunscrever somente ao outro processo, pode se transferir para esse processo, a discussão, etc. Ele tinha que abordar nesse sentido a decisão do DRJ. Ou até falar assim, olha, até foi, mas eu posso usar. Vamos dizer que ele achasse isso. Tinha que contestar exatamente esse ponto aí, que foi o fundamento da decisão da DRJ. O DRJ falou, olha, isso já está discutido em outro processo, só que ele não traz um contra-argumento a isso aí. Então, por isso que eu também acho que é não conhecimento, né? Bom, vamos acompanhar o relator. Não, mas se você não está muito à vontade, fique tranquilo. Vamos acompanhar o relator. Ok. Doutor José Renato de Deus. Não, doutor Jorge. É que essa tua careca brilha muito, cara. E, porra, chama muita atenção. Doutor Jorge. Vamos lá, então. Doutor Zé Renato, você vai acabar me processando por... Eu não tenho dinheiro, Zé. Processar pobre não dá dinheiro nenhum. Você, como advogado, sabe disso. Tá bom. Você não vai conseguir executar. Voto com o relator. Corrindo. Acompanhe. Doutor Rafael. Eu acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Ok, então, esse processo já iniciou. Não, peraí, esse é o 244. Então, não foi conhecido por unanimidade. Pode fazer um intervalo, presidente? Pode. Pode sim. Deixa eu só declarar o resultado. Então, a unanimidade não se conheceu do recurso. Estou copiando esse para os demais processos, que vai até o item... Vai até o item 266. Alberto, você podia interromper a gravação?